Estará no tempo das religiões abdicarem dos seus dogmas e se modernizarem? Será que somos arrogantes ao dizer que estamos certos e que os outros estão errados? Hoje vamos discutir aquilo que Jesus afirmou ser a verdade. O meu nome é Henrique Guerreiro e convido-vos a juntar-se a mim e ao Ruben Chama neste 18º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, bem-vindos a mais um Razoavelmente. O meu nome é Ruben Chama, sou o co-apresentador com o nosso apresentador tradicional, Henrique Guerreiro. Olá, Henrique. Olá, espero cada vez ser menos tradicional e ser mais tradicional, sermos nós os dois. Exato, obrigado. Então, hoje vamos falar sobre... Qual é o tema de hoje, Henrique? O tema de hoje não tem assim uma palavra só, não é? Mas vamos falar um bocado sobre a diferença entre aceitar e respeitar e também sobre o pluralismo. Sim. E sobre porque é que não faz muito sentido, e gostava de começar por aqui, nós pedirmos a pessoas que têm certas posições, e estou a pensar neste caso religiosas, mas isto também se aplica um bocado a posições de outro tipo, de cosmovisões de diferentes. Cosmovisões. No Exato. entanto, acho que às religiosas aplica-se com muito mais força nós pedirmos para que essas pessoas, digamos assim, se adaptem aos tempos. E eu vou pegar aqui numa posição religiosa que não é a minha. Aliás, isto vem de algum modo, em consequência, na mesma linha de pensamento. Exato, daquilo que temos vindo porque a falar. exatamente. Aliás, se não ouviram os anteriores podcasts, convidamos-vos a ouvirem. Exato, porque a cultura tem tentado a mudar e as pessoas interrogam-se sobre o seguinte: mas porquê é que aqueles indivíduos, que são religiosos, não começam a ceder aqui em certas coisas para se adaptarem à cultura? Mas onde é que já se viu eles serem contra as pessoas, por exemplo, se divorciarem por arbitrariamente? Então, mas a pessoa chateia-se, separa-se e acabou. Mas quem é que pode ser contra isso? E outro tipo de temas que falámos, do aborto, casamento, tanta coisa. E eu acho que não faz muito sentido. Eu percebo de onde é que as pessoas partem. Sim. Mas eu acho que a premissa que parte de quem está a dizer isso é que, no fundo, as bases das religiões são erradas. Ou seja, se de facto a Bíblia é um livro que não é fiável, não há problema nenhum em eu, no século XXI, dizer que afinal aquilo não é nada assim. Porque o objetivo da religião, para muita gente, é eu ter uma vida melhor, é eu ser melhor com os outros, Sim. é eu ter um sentido de espiritualidade. Exato, já me disseram: és cristão, que giro, olha, és feliz, isso é que importa. Exatamente. Portanto, e aí é porque as pessoas agarram muitas vezes o ser religioso com o ser, portanto, feliz ou uma coisa mais utilitária. Eu uma vez até disse a um amigo que era crente, era cristão, e perguntaram-me assim: acreditas no quê? E um amigo meu respondeu assim: acreditas em fazer bem aos outros, né? Do género, para ti só interessa tipo tu fazes obras de caridade e seres generoso, mas aquelas coisas que estão lá escritas a ti não te interessa para nada. E eu respondi: não, eu por acaso acredito mesmo em tudo. E ele ficou assim um bocado surpreendido, Sim. mas não ficou chocado, né? Pronto, Sim, ok, sim. tu acreditas, tudo bem. Ele até disse que achava que certas coisas sobrenaturais existiam e etc. Sim. Embora ele não fosse, acho eu, um cristão tradicional, digamos assim. Sim. Mas isso é um bocado à parte. Portanto, mas a ideia é que no fundo estes textos são falsos, no sentido não estão ancorados na verdade, não é? Nós temos a nossa religião não ancorada na verdade, se está simplesmente ancorada no utilitarismo, em termos de uma vida melhor ou fazer bem aos outros, e o fazer bem aos outros é a cultura que dita o que é, então eu, como religioso, então tenho de mudar. E isso não faz sentido. Se nós acharmos, como as pessoas que são religiosas, digamos, mais ortodoxas e tradicionais, que a sua religião está ancorada na verdade. Sim. Ou seja, se eu for pedir a um muçulmano para que ele comece a beber álcool, a comer carne de porco, a deixar de fazer o Ramadão,
a não rezar virado para Meca, a dizer que afinal o Jesus é filho de Deus e que Maomé não foi um profeta, eu no fundo estou-lhe a pedir para ele deixar de ser muçulmano. Exatamente. E para muita gente pensa, bom, então mas o que é que tem? O que interessa é que se sintam felizes e vivam melhor. Não, se a pessoa é muçulmano é porque ele acha que aquilo é verdadeiro. Exato. Portanto, o que eu posso fazer é tentar convencê-lo que ele não deve ser muçulmano. Pois, E para e muitas aqui- pessoas isso já é ofensivo. Isso é ofensivo, exatamente. Mas eu não acho que seja ofensivo, tal como se alguma pessoa, e já muita gente tentou, convencer-me a deixar de ser cristão, eu não acho isso minimamente ofensivo. Quer dizer, achas que eu tenho uma posição errada? Queres-me convencer que a minha posição está errada e que a tua está certa porque achas que a tua posição é que é verdadeira e queres que eu viva de acordo com a verdade? Força, não é? Sim. E Ou seja, esse princípio em si é bom. Que é Exato. aquilo que também nos move a nós cristãos. Ou seja, Exatamente. como nós acreditamos naquilo que acreditamos ser verdade, então procuramos que os outros também participem daquilo que é verdade e que por isso é bom. Não é? Mas se a perspectiva da religião for meramente utilitária, como as pessoas muitas acham que é, então isso já deixaria de fazer sentido. Pois, porque se exatamente. aquela pessoa vive tão bem, tão feliz, tão descansadinha na religião dele, porque é que eu tenho de ir lá chateá-lo e dizer-lhe que não é assim? Pois eu acho que também se evoluiu para uma certa indiferença, mais do que tolerância, porque isso é mais pacífico, também causa menos problemas. Ou seja, é utilitário não só para a pessoa, porque acreditamos que é bom para a pessoa, mas porque se a pessoa acreditar naquilo que acredita e eu acreditar naquilo que acredito, é mais fácil do que necessariamente eu procurar um diálogo e procurarmos juntos chegar à verdade. Exato, é aquela coisa do politicamente correto. No Exatamente. fundo temos os dois razão, estás a ver? Exato. Aquela pessoa que aparece sempre com alguém está a discutir e alguém diz: vocês no fundo estão a dizer a mesma coisa. Exato. Epá, não necessariamente. Não, por e acaso não há estamos mesmo a dizer o contrário. Exatamente, e não há problema nenhum nisso. Exato. Não há problema nenhum nisso. Tu até tinhas uma analogia que querias partilhar. Sim, há também uma vertente de que facto que as pessoas dizem que tudo é igual, ou que tudo é igual, que todos têm todos razão, por exemplo. É uma coisa ligeiramente diferente, porque também há este tipo de pessoas que de facto acreditam que todas as coisas que as pessoas acreditam, todas elas são verdadeiras ao mesmo tempo. Mas eu acho que quem acha isso é porque não perdeu muito tempo a ler exatamente o que é que as pessoas acreditam. Justamente. Esse é um primeiro ponto. E só se diz isso em relação à religião. Por exemplo, em relação à política, ninguém diz isso. Exato, A direita imagina. e a esquerda, no fundo... Imagina! No fundo, portanto, os comunistas, os fascistas, os anarquistas, os sociais-democratas, democratas cristãos, no fundo é tudo igual. Exato o que seria. Mas há muito de facto, esta visão ainda existe de alguém, ou mesmo até aquela pessoa que diz que está tudo errado. Ou aquela, portanto, há dois tipos de pessoas. Vamos agarrar pelo menos nestes dois tipos de pessoas. Mas essa posição ao menos é coerente. Mas alguém que, ou então alguém que diga que o que eu queria criticar aqui é alguém que acha que as outras pessoas, quando afirmam isto é verdade, estão a ser arrogantes. Exato. Eu lembro-me numa aula a discutir com um professor meu, de quem eu gostava muito e era meu amigo, mas discutirmos acerrimamente porque ele criticava, na altura, o Papa Bento XVI, por ele, num encontro ecuménico qualquer, ter dito que estamos aqui todos, etc, etc, mas Cristo é a verdade. E ele criticava o Papa por ter dito isso. Eu não sou católico, portanto, sou uma parte desinteressada, mas eu defendi aquilo que o Papa estava a dizer. Claro que sim. Faz todo o sentido que ele diga isso. Não só por ser cristão, porque se fosse outra pessoa qualquer, a pessoa também fazia sentido que dissesse Exato. isso sobre a sua verdade. O muçulmano dizer o Maomé é o verdadeiro profeta, Exato. é o derradeiro profeta. Ou seja, eu acredito que isso não é verdade, mas faz sentido que ele diga que isso é que é verdade. E se ele não dissesse, era muito estranho. Exatamente. E, portanto, o que eu gostava de chamar a atenção, que pensássemos sobre isto, é que não é arrogância uma pessoa dizer que acha que, em parte, compreende a verdade e que, por isso, haja outras pessoas que estão erradas. Isso não é necessariamente arrogante. Aliás, a pessoa que diz que isto é arrogante, também ela própria se está a colocar num local
de omnisciência para perceber o que é a verdade, para dizer que a pessoa está a ser arrogante e assim por E diante. só se faz isso com a religião. Porque Sim. com outras coisas o fact-checking é logo falso verdadeiro. Exato. Polígrafo falso verdadeiro. E isso não é Exatamente. arrogante para ninguém. Exatamente. Ainda que eu acho que a verdade seja uma pessoa e não seja uma coisa, não se restrinja a um conjunto de posições, um conjunto de é isto, isto e isto. A verdade vai além disso, mas a verdade também contém isso. Exato. E obviamente, se Deus existe, então Deus não existir é falso. Exato. Portanto, e não há problema nenhum, e não é arrogância, defender uma ou defender outra. E há uma analogia muito conhecida, muito interessante, de 4 cegos que encontram um elefante. Eu acho muito deliciosa esta analogia. Um deles agarra na tromba do elefante. É de perceber que nenhum dos cegos sabia que animal ou o que é que estava a tocar. Porque eles começam a tocar num Nunca objeto. tinham tocado num elefante Nunca na vida. tinham visto o elefante, não fazem a mínima ideia. E um deles toca primeiro na tromba e diz: isto é uma serpente. Pronto. Há o outro que toca no tronco e diz: não, isto é uma parede rugosa. Não é uma serpente. E há outro que agarra num pé, numa perna, uma parede ou uma serpente. Vocês não percebem nada disto. Isto é um tronco de uma árvore. Percebe-se perfeitamente. Então vocês não percebem nada disto. E o outro agarra numa orelha e acha que é uma asa. Isto é um animal voador, não é nada do que vocês estão a dizer. Vocês não percebem nada. E pronto, e depois haveria sempre esta figura que apareceria e dizer: vocês não percebem nada, vocês estão a olhar, estão a tocar num elefante. Todos nós, desse ponto de vista, seríamos arrogantes. Porque todos nós, ao afirmar o que é verdade, achamos que de algum modo não somos cegos. Portanto, a verdade é algo que tem de existir e não é arrogante necessariamente nós defendermos aquilo que acreditamos que é verdade. E eu acredito, enquanto cristão, obviamente, que Jesus é a verdade e que por isso as outras coisas são falsas. Eu acredito que, de facto, Jesus é a pessoa que torna evidente que aquilo que aqueles 4 cegos estavam a ver era um elefante. Jesus dá-nos alento para ver a verdade. Mas mais do que proposições, Jesus é Deus em pessoa, é Deus connosco. É Deus a fazer-se presente e a buscar relacionamento connosco. E é através desse relacionamento que nós compreendemos a verdade, não apenas no sentido proposicional, mas no sentido mais profundo. E que nos transcende, porque nós também não temos capacidade total para compreender a totalidade da verdade. Certamente. Mas isto para criticar quem, por exemplo, sendo ateu, agnóstico ou outro tipo de religião, que ache que alguém que dizer que Cristo é a verdade, que isso é arrogante, a própria pessoa, ao dizer isso, também, segundo o seu raciocínio, também estaria a ser arrogante. Porque essa pessoa é a pessoa que acha que no fundo está a ver um elefante. É a pessoa que acha que é o 5º elemento, além Exato. dos 4, e que os outros são os 4 cegos. E nós todos tentamos em muita coisa ver se temos a verdade, dizer que temos a verdade, não é? Portanto, nós fazemos afirmações de verdade a toda a hora, não é? Sim. E nós temos é de respeitar o que é respeitar, o que é aceitar, não é? Eu posso respeitar o facto de uma pessoa ter uma opinião diferente. Isso quer dizer que eu, por exemplo, não vou tentar coagi-la com meios pouco morais para Exato. tentar que ela mude de ideias. Portanto, não lhe vou fazer uma espera à porta de casa, não vou proibir a sua posição, vou deixá-la ter liberdade de expressão, Exato. não vou usar argumentos ad hominem para isso. Mas é diferente do que eu aceitar, não é? Exatamente. Por exemplo, eu bebo álcool, ok? Eu não sou alcoólico, pronto, mas Obrigado por este bebo álcool, esclarecimento. pronto, já bebo uma cerveja ou um copo de vinho do Porto, às vezes.
E eu sei que os muçulmanos, e eu tenho amigos muçulmanos, eles acham que eu estou a fazer uma coisa errada. Ou, aliás, nem precisas de ir aos muçulmanos. Há cristãos, protestantes, evangélicos, nos Estados Unidos, por exemplo, que acham que isso é uma coisa errada. Exato, pronto. Mas estava a pegar nos muçulmanos, que é aquele exemplo que toda a gente sabe que é contra. Exato. Portanto, ou como carne de porco, né? Sou da capital do porco preto, portanto, de porco alentejano. Por acaso nem sequer como muita carne de porco, mas como às vezes, umas linguiças e tal. E eu sei que os muçulmanos também vão ser contra Exato. eu fazer isso. Mas eu não sinto que eles me estejam a desrespeitar ou a dizer que são contra. Agora, se eles quiserem legislar que eu não posso comer carne de porco nem Exatamente. beber álcool cá em Portugal, Tipo Sharia. exato, isso já não ia gostar. Pois. Mas eu não me sinto ofendido por eles dizerem, até me dizer, epá, não faças isso que isso não é bom. Eu não me sinto ofendido. Por acaso nunca nenhum me disse isso. Mas podiam ter dito. Portanto, ou seja, lá está. Tal como os cristãos às vezes dizem, por exemplo, nós aqui no último podcast falámos um bocado do aborto e dissemos que achávamos que era errado, né? Sim. Categoricamente. Então, há pessoas, até se cá que estão a ouvir o podcast, que podem já ter feito ou irem fazer abortos. Não devem sentir-se ofendidas por nós dizermos que somos contra, Exatamente. porque estamos a falar aqui, claro, agora na questão do aborto, as pessoas até podem dizer, bem, mas vocês também acham, ou alguns cristãos também acham, que deve ser proibido. Então aí a questão é diferente, mas a razão pela qual os cristãos acham que deve ser proibido não é para oprimir as pessoas que fazem o aborto. É porque eles acham que isso está a defender uma terceira pessoa, não é? Da mesma maneira que há certas pessoas que são contra as touradas e que acham que devem ser proibido. Sim. E as pessoas que é o meu caso. Pronto, exato. e as pessoas que são a favor ou que acham que não deve ser proibido não têm de ficar necessariamente ofendidas com Exatamente. isso, porque a razão porque acham que deve ser proibido não é para oprimir as pessoas que fazem touradas, é porque acham que há aqui um princípio moral maior, neste caso evitar os animais, portanto que deve ser, que é mais importante. Sim, eu acho que de facto isto é um pouco quase a continuação do primeiro podcast, que se não ouviram já agora convidamos a ouvirem, primeiro podcast desta temporada, que tem a ver como falar, como coexistir, não é? Esta coexistência nós devemos reaprender a saber viver numa sociedade plural, conviver entre ateus, cristãos, muçulmanos, budistas e assim por diante. E mesmo dentro desses mesmos grupos também têm cosmovisões diferentes. Haverá ateus que são de direita, outros que são de esquerda, cristãos que uns votam mais à esquerda, outros mais à direita, e assim sucessivamente. Portanto, todos nós, cada pessoa, quase se levarmos isto ao absurdo, tem a sua cosmovisão. E temos que nos habituar a conviver nessa pluralidade e com isso não defender necessariamente que a pluralidade está toda certa, que toda a gente tem razão. Claro. Não é isso. Devemos, sim, buscar com liberdade de consciência o que é verdade. E deixar que as outras pessoas digam o contrário. Exato. Por exemplo, e que façam eles próprios esse caminho. Os cristãos, em geral, são contra o aborto, mas defendem que as pessoas podem fazer campanha a favor, podem, não é? Portanto, por exemplo, o referendo, né? Houve um referendo. Sim, haverá eventualmente cristãos que não concordam que as pessoas tenham direito a dizer a dizer o contrário. Certo. Mas eu não concordo que esse seja o caminho. Nem eu. Eu acho que a ideia de liberdade, muito de expressão, muito defendida classicamente pelo Stuart Mill, de que a liberdade de expressão deve ser um aspecto basilar de qualquer sociedade. Porque será precisamente essa liberdade de expressão que nos vai garantir a nós também a própria liberdade de expressão. Exatamente. Portanto, se nós queremos usufruir de uma liberdade, nós não podemos restringir esse mesmo princípio a um grupo de pessoas. Tem que ser defender a pluralidade dessa liberdade de expressão. Exato. Portanto, nós, pelo menos eu e o Chama, somos a favor, e muitos cristãos, diria, a grande maioria, dos cristãos, a esmagadora maioria dos cristãos,
é a favor, porque às vezes os casos que ficam mais conhecidos são os mais Pois. extremos, E que que são os não mais representam, barulhentos. mas nós, pronto, conhecemos, pelo menos, acho eu, muita gente cá em Portugal que é cristão, e sabemos que a posição maioritária é uma posição democrática e de abertura para a liberdade de expressão Sim. e etc., como já falámos. Pronto, espero que tenham gostado desta discussão. Falámos aqui em alguns episódios sobre esta questão da política, do diálogo, que são relacionadas, não é? Sim. E pronto, e espero que... E acho que, deixa-me só dizer que eu acho que estas em 15 minutos não dá para esgotar um tema. Não. E estes podcasts que temos gravado são como que introduções a discussões que vocês, nós, ouvintes, nós também ouvimos a nós próprios. Exato. E a outros E a podcasts. outros, obviamente. Portanto, são introduções, contribuições, pequenas contribuições, para pensarmos juntos, continuarmos este diálogo que nós tanto defendemos, uns com os outros, mostrar isto a pessoas, por exemplo, este podcast a pessoas que não são cristãs, e com isso, que isso seja mote para discussões e debate e diálogo e reflexão sobre estes temas. Então, até à próxima, até ao próximo podcast. Até à próxima.